Olá, esta apresentação é referente à disciplina GMV 144, Bem-Estar Animal do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras. O grupo é composto por Roberta, Jéssica e Lívia, e abordaremos o tema Bem-Estar Animal na fase de postura de galinhas poedeiras. O bem-estar animal tem sido muito discutido na sociedade atual, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida dos animais de produção, pois o mercado consumidor tem se atentado para isso e está mais exigente quanto aos alimentos consumidos e à forma de criação desses animais. Isso fez com que houvessem mudanças legislativas e os produtores buscassem se adequar às normas de bem-estar animal para não perderem mercado. Dentre esses, encontra-se a avicultura de postura, que tem surtido efeitos positivos com a adequação à legislação de bem-estar animal. Efeitos positivos não apenas para os animais, mas também para os produtores, que conseguiram aumentar a produção de ovos de qualidade e conquistar maior sucesso no ramo avícola. Esse sucesso na criação de galinhas poedeiras é advindo das mudanças nas instalações e do manejo adequado do sistema de criação em cama, com correto enriquecimento ambiental, o que inclui a nutrição, a sanidade e o conforto, que suprem as necessidades da espécie. O ambiente influencia na produção. Galinhas de postura produzem mais quando a interação com o ambiente é saudável e elas podem expressar os comportamentos naturais característicos da espécie, como tomar banho de areia, ciscar, voar, empoleirar, procurar ninho antes da postura de ovos, entre outros. O enriquecimento ambiental citado anteriormente não é comumente observado em sistemas de criação em gaiolas, em que o espaço é muito reduzido e é retirada das aves a possibilidade de expressão natural de seus comportamentos, sendo que muitas vezes não há espaço suficiente nem mesmo para se espreguiçarem. O engaiolamento pode gerar estresse, o que influencia diretamente na qualidade de produção dos ovos e na saúde das aves. Esse estresse pode ocorrer pelo calor do ambiente, pela densidade de aves por área e pela ausência de cama, o que retira a possibilidade de expressarem os comportamentos e necessidades naturais citados anteriormente. Dentre esses, o conforto térmico é o responsável pelas maiores interferências na produção, pois extremos de temperatura podem diminuir bruscamente a produtividade, a qualidade dos ovos e o consumo de alimento, levar ao surgimento de doenças e ao aumento da mortalidade das galinhas submetidas a esse ambiente. Iremos abranger mais esses assuntos nos próximos slides. O sistema de criação em gaiolas tem se tornado uma das maiores discussões em torno do bem-estar animal. O pequeno espaço ofertado e a falta de fatores de enriquecimento ambiental inviabilizam e limitam o repertório de atividades que são importantes para as aves. E as práticas utilizadas como alta densidade, muda forçada e a debicagem são debatidas. O sistema de criação em cama, se corretamente projetado, pode ser conciliável ao de criação em gaiolas em relação ao desempenho produtivo e à qualidade de ovos. Ademais, em condições desfavoráveis ao conforto térmico, esse sistema de criação pode oferecer resultados melhores de qualidade de casca, com menos perdas de ovos, porém pode suceder em maior quantidade de ovos sujos, especialmente para a linhagem semipesada. Em um experimento, analisaram a combinação de dois sistemas de criação, em gaiolas convencionais e sistema de criação em cama, de duas linhagens. Não houveram distinções na produtividade entre sistemas de criação e linhagens, devido ao fato de que as produções de ovos em gaiola e em cama foram equivalentes. A única diferença foi que na avaliação de espessura da casca, nos períodos de maior estresse por calor, os ovos apresentaram casca mais fina, principalmente aqueles provenientes das aves em gaiolas, o que ocasionou diferenças significativas. Um dos pontos mais importantes dos sistemas alternativos às gaiolas é a maior chance de perda de ovos por quebras, quando colocados fora do ninho. Esse agente é o maior responsável pelas variações produtivas entre os sistemas de criação, e também na criação em piso. Os ovos tendem a ter sujeiras na casca, por estarem em contato com as aves e com o material da cama, do piso ou do ninho. Porém, ao longo do experimento, foi incomum observar postura em cama, enaltecendo a preferência do animal em fazer a postura no ninho. Sabe-se que quando os ninhos são similares ao ambiente natural que seria escolhido para a postura, a possibilidade de a postura ser feita no chão é menor. Ademais, a maior proporção de ovos trincados aconteceu no sistema de criação em gaiolas, o que pode ser relacionado ao maior impacto ao rolar na grade das gaiolas. A zona de termoneutralidade está relacionada a um ambiente térmico ideal,
em que os animais encontram condições satisfatórias para manifestar todo o seu potencial produtivo. A zona de conforto térmico está entre 20 e 30 graus. E se houver estresse térmico, o desempenho das galinhas pode sofrer influência, levando à queda da ingestão de alimentos, das atividades físicas e de perdas produtivas, como diminuição na quantidade de ovos produzidos, aumento de ovos com malformação e até morte de aves. O estresse por calor leva o animal a apresentar perda de peso, queda na produção, no peso dos ovos e na qualidade da casca, comumente associada à diminuição do consumo alimentar. Em um experimento, se buscou observar a influência da temperatura sobre o consumo de alimento e água. Nas condições de temperaturas de 20 e 26 graus, a ingestão de ração e de água pelos animais não sofreram efeitos significativos e foram superiores ao consumo em 32 graus. Esses consumos de 20 e 26 graus podem ser explicados por as aves estarem em uma zona de conforto térmico. Já as aves em 32 graus, com o ambiente acima da zona de conforto térmico, reduziram a ingestão de alimentos e aumentaram o consumo de água devido ao desconforto, o que pode levar ao aumento da temperatura retal e a frequência respiratória, o mais importante mecanismo de perda de calor. A maior ingestão de alimento voluntário de ração pelos animais é regulado dentro de certos limites, pela temperatura ambiente acompanhada da umidade relativa do ar, sendo este consumo maior em temperaturas mais baixas, os quais os nutrientes são usados em parte para a manutenção da temperatura corporal, evidenciando assim que na temperatura mais alta e o menor consumo de ração também pode estar ligado ao ajuste na ingestão de energia que as aves fazem para atender às exigências de mantença, de acordo com a temperatura ambiente, além de uma tentativa de diminuição na produção de calor corpóreo, incluindo o calor produzido durante o processo de digestão. A postura foi similar nas temperaturas de 20 e 26 graus, porém diferiram estatisticamente no percentual de postura de aves mantidas a 32 graus, que foi menor que as anteriores. Essa maior porcentagem de postura foi devido às condições ambientais que foram mantidas, já que animais sob termoneutralidade podem exteriorizar seu máximo potencial produtivo, e ao serem alojadas em gaiolas enriquecidas, podem ser caracterizadas como atributos que demonstram um ambiente natural, e esses animais também possam induzir as aves a expressar seus comportamentos normais. Na condição ambiente de 32 graus, considerada estresse térmico, constatou-se a redução na produção de ovos, que pode estar associada à redução no consumo de alimentos e o aumento no consumo de água, com a diminuição da disponibilidade de nutrientes para a produção de ovos. Fato também confirmado de que desconforto térmico em aves de postura também ocasiona a aceleração do ritmo cardíaco, alteração da conversão alimentar, queda na produção de ovos e maior incidência de ovos com casca mole. As galinhas mantidas sob estresse térmico tiveram porcentagem de postura de 85,83%, passível de ser apregoado um bom índice, manifestando a importância das gaiolas enriquecidas, que podem oferecer condições melhores de bem-estar, aumentando a produção de ovos. Em um experimento, com o uso de métodos alternativos à muda forçada, os pesquisadores observaram que não houve grandes alterações do período de restrição alimentar sobre o percentual e a espessura da casca de ovo no segundo período de muda. As restrições alimentares em 75% e 50% causaram perda de peso gradativa, mantendo os índices de produção próximos à forma de jejum usual. A restrição alimentar qualitativa, em 50% da dieta, com ração de casca de arroz, por ser menos agressiva, oferece condições melhores de bem-estar e auxilia o manejo da grande. Em um experimento, se buscou avaliar as alterações das aves decorrentes da debicagem com lâmina quente e radiação infravermelha. Observou-se que sobre a debicagem na cria, o efeito somente sobre a característica de massa inicial, onde as aves submetidas ao tratamento de bico através de lâmina quente foram mais leves no começo da fase de produção, em comparação às que tiveram tratamento de bico por meio de radiação infravermelha. Comparando o tratamento de bico com radiação infravermelha e o método de lâmina quente, constatou-se que a forma alternativa requer menos tempo para recuperação e retorno mais rápido ao consumo normal de ração. O tratamento de bico por radiação infravermelha propiciou resultados produtivos e qualidade de ovos como os esperados para tratamento com lâmina quente, sendo assim uma alternativa viável para a realização de debicagem na primeira semana de vida em poedeiros comerciais.
Com relação à debicagem na recria, pode-se notar que aves submetidas à segunda debicagem são mais leves no começo e no fim da fase produtiva, e com bicos menores do que as aves que não foram submetidas à segunda debicagem. O resultado de menor massa corporal ao início do período produtivo é reflexo da redução do consumo de alimento nos dias que se seguiram ao processo de debicagem. O aumento da sensibilidade depois da debicagem acontece como consequência do estrago causado aos mecanorreceptores do bico, que fizeram com que as galinhas apresentassem apatia e redução de comportamento e ingestão de ração. Observou-se que a não realização da segunda debicagem na 10ª semana de vida não leva ao canibalismo e não influencia nos índices de produção. Com o aumento das exigências dos consumidores nos últimos anos sobre consumir produtos de origem animal que possuem um selo de certificação de bem-estar animal, estimulou ainda mais os produtores a se integrarem dessas medidas. E com isso, o selo de bem-estar animal para os setores da avicultura vem ganhando cada vez mais espaço juntamente com os benefícios obtidos tanto para os produtores e principalmente para os animais. Bem-estar. Com esse trabalho, a gente busca salientar a importância do tipo de manejo adequado e a melhora na qualidade de vida de aves criadas em sistemas de criação em camas e a necessidade de temperatura adequada. E como o estresse causado pela debicagem de maneira incorreta, por exemplo, pode ser observado através da avaliação comportamental dessas aves. A soma desses fatores vão contribuir diretamente na qualidade de vida do animal, porque vai refletir na gestão de alimentos, de águas e também na redução da ocorrência de doenças nesses animais. Com isso, a gente conclui que o emprego das práticas de bem-estar animal no setor da avicultura deve ter sua importância reconhecida.